Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas agora até eu arrepiei, você percebeu? Até fiquei arrepiado agora. Com tanta graça, com tanto poder de Deus, com tanta presença gloriosa da unção de Deus neste lugar. Se você está ligado, se você está conectado, você está sensível a esta unção que o Senhor está aqui presente, derramando sobre nós, nessa noite abençoada, nessa noite maravilhosa da sua graça. Oh, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, nós te damos graças por Jesus, nós te damos graças pela Tua palavra, que ela é a verdade. Te damos graças, Pai, pelo Espírito Santo, nosso mestre, nosso ajudador, que nos ensina todas as coisas, que ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai, para compreender as Escrituras. Senhor, nos conceda a revelação da Tua palavra nesta noite. Nos conceda a renovação da nossa mente nesta noite, Pai. Edifica a nossa fé santíssima. Ó, Pai, com a Tua palavra sendo sedimentada em nosso coração, fundamentada como verdade absoluta, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de salvação, de misericórdia, de graça e de bondade. Nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Jesus seja glorificado nesta noite. Jesus seja exaltado nesta noite. A Tua palavra seja exaltada nesta noite. Vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra e da revelação do Teu Espírito Santo. Pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo nesta noite. Haja arrependimento nesta noite. Escamas caiam dos olhos, Pai, nesta noite. Corações sejam abertos. Corações sejam iluminados. Pai, que recebam salvação, que recebam a cura pelo poder da Tua palavra viva e eficaz. Oh, Pai, que recebam a cura para o corpo físico. Paz para a mente, paz para a alma. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te bendizemos, exaltamos o Teu nome, exaltamos a Sua santidade, exaltamos a Tua bondade. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno de toda glória, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de todo louvor. Tu és digno, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos nesta noite, Pai. Tu és o nosso Pai bendito, Pai bendito, Pai bendito. Nós te louvamos. Oh, aleluia, oh, aleluia. Como é bom te adorar, Senhor. Tu és real para nós. Tu és real, Senhor. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus presente. Deus presente, Deus presente. Ei, oh, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Erecandaramassore queremandarás. Tu és santo. Yes. Tu és santo. Tu és santo. Diga para Ele, você reconhece a santidade do Senhor. Tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Obrigado, irmãos. Obrigado, banda abençoada. Vamos continuar aqui com a palavra de Deus. Podem sentar, irmãos. Que coisa maravilhosa. Como o Senhor é bom. Deus é bom. Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Ela é multiplicada no pleno conhecimento do Senhor. Amém? Enquanto nós prosseguimos a conhecer o Senhor, essa graça, essa paz é multiplicada na nossa vida. Amém? Olha, irmãos, deixa eu indicar um livro aqui, que para quem não conhece, quem conhece, leia novamente. Você deve ler esse livro pelo menos uma vez por mês. Kenneth Hagin, Amor, o caminho para a vitória. Se você ler esse livro uma vez por mês, tua vida vai mudar. Vai, com certeza. Você lê esse livro, você ora e você pede ao Senhor, Senhor, eu quero andar nesse amor. Eu quero andar nesse amor, Pai, me ajuda, Espírito Santo. Porque aqui nesse livro, Kenneth Hagin ensina, amados, como andar na prática do amor, como ele venceu as circunstâncias, praticando o amor, praticando essa palavra, praticando a verdade. Amém? Por isso que eu quero indicar para vocês, porque vale a pena ler de novo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ouve as mesmas coisas, mais nós somos edificados, mais nós somos transformados. Aleluia. Amados, nós estamos tendo aqui uma boa refeição nos cultos de terça. Os irmãos têm ministrado palavras aqui poderosas, palavra de Deus, palavra que tem trazido uma boa instrução para a nossa vida. Porque a boa instrução, amados, quando ela é colocada em prática, com certeza ela vai mudar a nossa vida. E nós vamos ter uma grande colheita. Não basta apenas ouvir e deixar ela passar, mas quando a gente vai ouvindo e vai lembrando dessas ministrações e vai colocando elas em prática, a gente vai vendo que ela surte efeito na nossa vida. Amém? Sabe, irmãos, o pastor Gerson, ele ministrou na terça-feira sobre sinalizações da palavra, mostrando como a própria Bíblia nos conduz a uma vida de fé, uma vida de prática, de verdade. E eu lembro sempre dessa passagem de Provérbios, do capítulo 3, do verso 6, que diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Em todo momento que você está caminhando, que você está vivendo, que você está passando, você precisa identificar, o Espírito Santo está querendo trazer alguma instrução, algum ensino para você, ele está querendo edificar, ele está querendo trazer alguma revelação. Sempre o Espírito Santo quer nos ensinar algo. E quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, nós vamos aprender alguma coisa, com certeza, com o Senhor. Amém? Sabe, irmãos, sobre hoje nós vamos falar, o amor expressa a nossa fé. Você que compartilhou, você viu o título, o tema da mensagem de hoje. Por isso eu sugeri esse livro aqui para vocês, para a gente estar lendo. Leia esse mês, leia no mês seguinte, leia capítulo por capítulo. Cada capítulo que você lê, você ore, peça ao Espírito Santo o entendimento. Peça a ajuda do Espírito Santo para praticar. E você vai ver que ele vai te ajudar a praticar. Amém? E falando disso, do Provérbios 3:6, que diz que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Deixa eu compartilhar de início alguma coisa com vocês. Eu estava num trem lotado, cheio de japoneses. Tu imagina, eu nunca vi tanto japonês na minha vida. Um trem lotado, cheio naquele, como que se diz, o vagão. E eu estava sentado e eu comecei a olhar para aquele povo e fiquei pensando, meu Deus, pensar que pode ser que dentro desse vagão, apenas eu sou salvo, porque eu tenho a certeza da minha salvação, porque eu creio em Jesus, porque eu já confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, pensar que tem uma nação inteira que não conhece Jesus, dentro daquele vagão de trem.
Porque no Japão a palavra, o evangelho não é pregado como é pregado aqui no Brasil. A gente pensa que pelo fato de do Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus de alguma maneira, seja pela televisão, seja numa pregação de ônibus, numa pregação de rua, em qualquer lugar. No Brasil, os brasileiros são indesculpáveis, porque todos já ouviram falar de Jesus. Mas quando você conversa com um japonês, você não vai entender nada do que ele fala se você não tiver um tradutor. Mas você vai saber que eles nunca ouviram falar de Jesus. E é interessante porque naquela hora que eu estava sentado, eu conversando com o Espírito Santo, e eles tudo ficam calados ali, olhando no celular, ninguém conversa com ninguém, é aquele silêncio. E eu pensando com o Senhor, falei, Senhor, já pensou esse pessoal aqui todos, Pai? Talvez tenha eu aqui, mais 2 pessoas, não sei quantos tem aqui que são salvos, que conhecem Jesus. Esse povo não conhece Jesus. Como falar de Jesus para essas pessoas? Eu não posso levantar aqui no trem e começar a falar com eles, porque eles não vão entender nada. Eu vou falar em português, eles vão pensar que eu estou bila, mais ainda. Né? Porque se no Brasil você entra no ônibus e começa a pregar Jesus Cristo, o pessoal já chamou você de fanático, de louco, tu imagina um estrangeiro lá no trem chegar e começar a falar de Jesus para aqueles japoneses, sem eles entenderem nada. Eles vão ficar olhando para você. E ali eu me contive, me calei, mas naquela semana eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora japonesa com mais de 70 anos de idade. Enquanto eu conversava com ela, Jeff estava fazendo a tradução para mim, né, entre eu e ela. E essa senhora, ela estava falando que, de repente, ela começou a pensar no que seria da vida dela depois da morte. Se eu morresse, para onde eu iria? O que aconteceria para mim depois da morte? E com esses pensamentos sobre o que seria da vida dela após a morte, essa mulher, ela foi morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ela encontrou Jesus, ela e o marido dela. E o Espírito Santo de Deus, ela era incrédula, ela era ateia, ela não acreditava em Deus, ela compartilhando isso comigo. E o Espírito Santo de Deus levou ela para a igreja. E o Espírito Santo de Deus levou mais, disse que era para ir para uma igreja pentecostal. E o Espírito Santo de Deus levou ela para estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema, Estados Unidos, Tulsa. Ela e o marido dela. E o marido dela era um cientista. E juntos estudaram nos Estados Unidos, estudaram no Rema dos Estados Unidos. Ela hoje está com quase 70 anos de idade. E ela compartilhando o testemunho dela comigo. E eu assim, reconhecendo o Senhor nos caminhos. E ela diz que foi como caiu uma escama dos olhos dela, como se quebrou uma cauterização da mente dela, daquele ateísmo, daquela incredulidade que ela tinha, que ela não conseguia acreditar em Jesus, porque a questão dela era, perguntava, o que será da minha vida? Será que tem vida após a morte? Será que Deus existe mesmo? Deus, será que você existe? Então veja, mesmo um ateu, volta para buscar a Deus, porque eu fiquei ouvindo aquilo e vendo como o ser humano, dentro do ser humano, existe esse anseio para encontrar o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. E graças a Deus, essa senhora hoje, dona Nakamura, ela é professora do Rema, lá no Japão. Ela se associou com o Jefter conheceu, ela disse que gosta muito de conversar com o Jefter, gosta de falar sobre a palavra da fé, porque no Japão não tem igrejas pentecostais, assim, tem algumas, né? Mas a maioria são tradicionais, então tanto é que eles se assustam um pouco com o mover do Espírito Santo, mas ela foi conduzida pelo Espírito Santo, ela dizendo que o Espírito conduziu ela até uma igreja pentecostal, e disse para ela, vá para uma igreja pentecostal. Olha que maravilha! Como o Espírito Santo de Deus, ele conduz as pessoas. E como o Espírito Santo de Deus estava me dando a resposta sobre aquela questão que eu estava fazendo no trem. E ela falando bem assim, que nunca ouviu falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, ninguém nunca tinha falado de Jesus no Japão para ela. E ela pediu para Deus, Deus, será que, como é que o Senhor não tem misericórdia do Japão, Senhor, para mandar pessoas para o Japão? Ela questionando Deus sobre isso. E ela disse que ela ligou para a mãe dela e conversou com a mãe dela
sobre Jesus, e a mãe dela, por telefone, creu, recebeu Jesus, confessou Jesus, ela orou pela mãe dela. E na segunda vez que ela orou pela mãe dela, já parece que no leito de morte, se não me engano, que foram muitas coisas que a gente conversou, ela falou que, a mãe dela falou, não faça aquela oração de novo por mim, porque eu gostei daquela oração. Tive uma sensação boa, agradável, de paz. Ou seja, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, a partir de uma vida, outras vidas foram tocadas, foram alcançadas. E o interessante é que depois ela falou que havia uma amiga dela, que orava por ela, já fazia 1 ano. Você está pegando alguma coisa aí? Como Deus responde às orações, como Deus me respondeu aquilo que eu perguntei a Deus dentro do trem. Como alcançar essas pessoas? E Deus mostrando que Ele pode alcançar os impossíveis. A partir do momento que alguém, movido pelo amor de Deus, ore e interceda, e não desista de uma vida, aquela vida será alcançada. E através dela, ela hoje tem uma igreja lá também no Japão, em Tóquio, e para japoneses, e ela, por ser japonesa e falar japonês e inglês, então ela está na escola Verbo da Vida, sendo uma professora que ela foi indicada pelo Jefter, pelo fato dela já ter estudado no Rema, lá dos Estados Unidos. Então o Jefter indicou ela também para ser professora da escola Verbo da Vida de Tóquio. A escola Verbo da Vida de Tóquio funciona online e é exclusivamente para japoneses. Então é um espetáculo você vê uma dúzia de japoneses estudando na escola Verbo da Vida. Pessoas que não são como nós, porque para nós é muito fácil você falar de Jesus. Tantas opções, tantas oportunidades que nós temos aqui no Brasil, com escolas Rema. Só aqui no Distrito Federal nós temos 4. E ainda assim as pessoas negligenciam ou estudam de qualquer maneira e não levam a sério aquilo que estão aprendendo pelo poder da palavra de Deus, irmãos. Então é interessante como a gente precisa valorizar aquilo que temos. Como nós somos ricos, como nós somos abençoados, como nós somos privilegiados, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma palavra viva, abundante, correndo velozmente pelo Brasil, em Brasília, na Asa Sul. Nós temos uma oportunidade de ouvir uma palavra que muda vidas, que salva pessoas, que liberta pessoas, que cura pessoas. E ainda assim, amados, algumas pessoas ainda levam, de qualquer jeito, o estudo no Rema. Pessoas que às vezes até recebem uma bênção da bolsa de estudo, totalmente, e ainda assim a pessoa negligencia com aquela aula que ela passou, falta, não tem aquele compromisso. Sabe, irmãos, a gente precisa parar para meditar nessas coisas e ver como é importante a gente valorizar o que nós temos. Aleluia! E como a gente vê, amados, tantas pessoas que não ouviram falar de Jesus, não sabem nem quem é Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou e que está vivo. Aleluia! Graças a Deus que nós sabemos que Ele está vivo, amém? Então, amados, você sabe que o amor, esse amor, ele tem que ser expressado. O amor é o próprio Deus, a vida de Deus que está em nós. Às vezes a gente para com a mentalidade errada de pensar que o amor é um sentimento, ou de achar que as pessoas devem nos amar, ou achar que a gente deve exigir que os outros nos amem, e a gente pensa que é isso que é importante. Então a gente fica cobrando o amor das pessoas. Que me ame, que a igreja me ame, o líder me ame, o pastor me ame, as pessoas me amem. E sabe, meu irmão, isso é uma estratégia do diabo para colocar na sua mente um sentimento de vitimismo e de dependência do amor de uma pessoa. Sabia? É uma estratégia do cão. É um sofisma do diabo. É um espírito de engano que tem pegado muitas pessoas. E no Brasil parece que isso é uma ideologia mesmo, de lançar uma ideia na mente das pessoas,
de que elas têm que ser refém de alguém, que tem que ser refém de um plano de governo, refém de um presidente da república, refém de um governo, que ela tem que ter alguém para defender a bandeira dela. Sabe, irmãos, a nossa bandeira é Jeová Nissi. Quando você tiver essa revelação, esse entendimento, meu irmão, você não vai ficar na dependência de homem nenhum. Você não vai precisar de alguém te olhar com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia, para você se sentir amado. Quando você entender que o verdadeiro amor já se manifestou pela sua vida, você, amado, não vai ser manipulado, manietado, com uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de carente, de dependente de ninguém. Amém, amado? Por isso que a palavra da salvação, o conhecimento da verdade, a revelação da palavra de Deus, ela traz para você libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Se de fato o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você tem um Filho de Deus, você já é verdadeiramente livre. Aleluia! Então, amado, fuja dessa mentalidade. Não se torne um refém do vitimismo. Não se torne um refém dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. Amém? Não se torne um dependente, um carente de atenção dos outros, de afeto das pessoas. Você é uma pessoa resolvida já. Ei, você já é resolvido, irmão. Você já está resolvido. Você já está em paz com Deus e em paz com os homens. Ei, amado, você é amado. Você é amado. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom a gente ter essa revelação, amado. Sabe, amados, a revelação é o seguinte, que nós, na responsabilidade de filhos, amados, não é de cobrar, me ame, ovelha, ame o seu pastor. Não. A nossa responsabilidade de filhos, querido, não é de cobrar o amor das outras pessoas, mas é de oferecer o amor, é de dar o amor, é de praticar o amor. É o caminho para a vitória. Funciona, irmão, quando você pratica essa palavra, amém? Que amor é esse? Que amor é esse? Não é um sentimento, é o fruto do Espírito. Esse amor de Deus, essa mensagem de Deus para o Brasil e para o mundo. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem da libertação. Aleluia. Então, amados, o amor expressa a nossa fé. Veja aqui na versão NVT, em Gálatas, capítulo 5, no verso 6. Está escrito: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. Em Cristo Jesus, amado, não há benefício algum em você ser um membro de uma igreja, em você ser um religioso, em você ser um frequentador dos cultos de domingo. Não há benefício nisso, amado. Mas o ser nova criatura, o ter nascido de novo, o ter mudado a sua natureza, você ter agora a natureza de filho de Deus. Essa sim é a verdadeira natureza de Deus, do amor na sua vida, amém? Veja, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, o que importa é essa fé. A nossa fé, ela expressa o amor de Deus. E esse amor, ele expressa também a nossa fé em Deus. Você não acredita nisso? Você veja aqui, o que eu lendo esse texto, eu vi, é uma faca de dois gumes, é uma via de mão dupla, ela vai e vem. Ela diz que o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Ou seja, a fé opera pelo amor, mas também o amor opera, expressa a fé. Aqui existe uma versão, que é a Bíblia literal do texto tradicional. Diz que essa versão ela é mais próxima do original.
ela diz assim, ó: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem valor algum, nem incircuncisão. Ou seja, não é o fato de você cumprir uma regra religiosa que tem valor para Deus. Não é o fato de usos e costumes. Não é o fato de você ser um obreiro fiel. Mas é o fato de você, de fato, viver pela fé e expressar esse amor. Aí ele diz, mas sim a fé. A fé, o que é a fé? É a confiança em Deus, é a confiança na palavra de Deus. E sim a fé por operação do amor efetivamente operando. Veja o que está dizendo essa versão. A fé pela operação do amor que efetivamente está operando. Ou seja, o amor, ele está em ação. O amor está operando. O amor está expressando a sua fé. Quando você anda em amor, você está expressando a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Ainda que você tenha sido magoado, machucado, rejeitado, humilhado, mas você andou no amor, você está confiando que Deus, Ele é fiel para fazer valer a sua palavra na sua vida. Aleluia! E fazer reverter toda aquela situação de humilhação, de rejeição que porventura você esteja passando. Quando você acredita na prática da verdade da palavra e você a pratica, você verá Deus velando para cumprir a sua palavra. Então, o seu amor, a sua prática de amor, vai revelar a sua fé em Deus. Você vai revelar que o seu juiz é Deus. Aleluia! Você não precisa se justificar para ninguém. Amém? Porque Deus é quem te justifica. Aleluia! Então, querido, veja, então, por isso que o amor, ele vai operar também para revelar a fé, assim como a fé vai revelar o amor. Foi justamente por esse amor que nós fomos alcançados, e também por essa fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, na versão NVT, diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós fomos salvos pela graça. Nós não fomos salvos pelas obras. Nós não fomos salvos porque éramos membros de uma igreja. Nós não fomos salvos porque fomos frequentadores de uma igreja. Nós não fomos salvos porque éramos obreiros de uma igreja. Nós fomos salvos pela graça. Não foi pelo nosso mérito, mas foi a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus nos alcançou. E pela fé. E essa fé, ele diz que isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Até a fé, a medida de fé que nós temos para sermos salvos, foi dada gratuitamente por Deus. Não foi nada de nós mesmos. Deus tomou a iniciativa de lançar sobre nosso coração, os nossos ouvidos, para que chegasse no nosso coração a boa semente da palavra de Deus. Uma vez dessa semente ouvida, recebida, acolhida no coração, gerou fé em nós, gerou salvação em nós, gerou um novo nascimento em nós, gerou uma mudança de natureza em nós. Éramos filhos das trevas, tínhamos a natureza de Satanás, mas a natureza de Deus entrou em nós. Foi liberado um poder do Espírito de Deus para nos arrancar do império das trevas, para nos arrancar da escravidão de Satanás, para que o amor de Deus fosse derramado em nosso coração. Aleluia! Então, o amor, ele operou pela fé para se manifestar em nós. Então, é uma dádiva de Deus. O verso 9 diz: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Aleluia! Até nisso a palavra de Deus vem nos guardar, vem nos proteger, para que a gente não se ensoberbeça e acha que é muito bom. Eu sou muito bom, por isso eu sou salvo. Eu sou muito bom, por isso que eu sou filho de Deus. Eu sou muito bom, por isso que eu sou pastor, que eu sou ministro da palavra. Eu sou muito bom, por isso eu sou um obreiro de Deus.
Não, foi pela graça, é pela misericórdia de Deus, para que eu não me orgulhe pelas obras, mas agora eu pratico boas obras, porque a minha natureza foi transformada. E eu pratico as obras do meu Pai. Aleluia. Não mais as obras do mal, do pecado, da carnalidade. E o verso 10 diz: pois somos obra-prima de Deus. Aleluia. Você não está com cara de que está se sentindo obra-prima de Deus, não. Você não entendeu que você é uma obra-prima de Deus. Irmão, olha isso. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. O material que você foi constituído, criado, recriado, foi Cristo. Você não foi criado com qualquer material, com refúgio de material, com um material reciclado. Você foi criado com a obra-prima de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A sua natureza espiritual, querido, quer você aceite ou não aceite, é Jesus Cristo. É a obra-prima de Deus. Essa é a minha natureza e a sua natureza, pela graça de Deus e pela fé que foi dado por Deus para que eu recebesse, por causa do amor de Deus que operou a meu favor. O amor de Deus operou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por amor a nós, expressou a sua fé em Deus. Você está entendendo isso? Jesus Cristo, Ele expressa a sua confiança em Deus, nos amando, praticando o amor, se doando a morte de cruz. Amém? Então agora, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Oh, glória a Deus. Sabe, amados, agora nós podemos realizar boas obras de verdade. Agora nós podemos realizar boas obras que vão transformar a vida de pessoas. Sabe que uma simples oração sua, simples intercessão sua, lá no seu secreto, no seu quarto, pode mudar uma vida de uma pessoa lá no Japão. O Espírito de Deus pode vir sobre você naquele momento que você está se consagrando, orando, intercedendo, e o Espírito do Senhor pode te trazer uma imagem de uma pessoa, de uma raça diferente, de uma nação diferente, que você nem conhece, nem entende, e você ali rendido ao Espírito Santo, você ora e intercede, e aquela pessoa está sendo alcançada do outro lado do mundo, a vida espiritual daquela pessoa, e de repente um dia ela será salva, ou receberá um livramento de alguma situação. Esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus invisível, mas real, o Todo-Poderoso. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus que vive e reina agora para sempre. Nós não estamos falando de uma religião evangélica. Nós não estamos falando de um povo que apenas se reúne no domingo para ouvir uma palestra. Nós estamos falando de um Deus vivo, do Deus do sobrenatural. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, amado. Daquele que é poderoso para criar todas as coisas, para trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia! Sabe, amado, o amor sacrificial de Jesus expressa a sua fé, a sua confiança no amor de Deus, o nosso Pai e Criador. Não é verdade? Não foi pelo amor dele? É muito amor envolvido, não é? Então, amado, esse amor é mais do que suficiente para suprir qualquer carência afetiva, emocional, que porventura você esteja passando pela sua alma. Amém? Eu não estou menosprezando as suas pressões, os seus sofrimentos, eu estou lhe trazendo luz e revelação de que existe um amor que é maior, superior, que pode suplantar qualquer dor, qualquer amargura, qualquer ressentimento, qualquer sentimento de rejeição, de fraqueza na sua vida. Ele pode te tirar dessa condição. Aleluia! Então, amado, nós não precisamos ser carentes de nada. Aleluia, porque nós temos a abundância do seu amor que foi derramado em nosso espírito para transbordar. Oh, glória a Deus! Transbordar e para oferecer para outras pessoas. Aleluia! Veja aqui João capítulo 15, no verso 13, na versão Almeida atualizada. Oh, Pai bom!
Ninguém tem amor maior do que este. Oh, Pai bom. Ninguém tem amor. Amado, quando eu falar de amor, não fica pensando em sentimento e emoção, não. Quando eu falo ninguém tem amor, pensa em Deus. Porque está escrito João 4, 1 João 4. Deus é amor. Essa é a natureza de Deus. Amor. Não é inconstante, não é hoje ele está de bom humor, amanhã ele está de mau humor, hoje ele está te amando, amanhã ele não quer nem ver sua cara. Não, ele é amor. E essa natureza do amor, que é a obra-prima, que é Jesus Cristo, que pertence, que está em mim, está em você. Amém? Já está na minha natureza e na sua natureza espiritual. Já é, como diz os cariocas. Amém? Já vi os cariocas se manifestando aí. Amém? Então, amados, veja, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Estamos falando de quem? Jesus. Este é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor do Pai. E aí nos vem à mente pelo Espírito o quê? Romanos 5, verso 8, na mesma versão Almeida atualizada. Romanos 5, verso 8. Se você puder abrir, abra, leia. Deixa essa palavra entrar nos teus olhos, cair no teu coração, mexer com a tua mente. Veja o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma outra versão diz que Deus, Ele demonstra o seu próprio amor conosco. Aleluia! É esse amor de Deus, não é um amor imperfeito nosso, de pai pelo filho, de marido pela esposa, de amigo pelo amigo, de irmão pelo irmão. Não é esse amor imperfeito. É o amor do tipo de Deus, o amor incondicional. O amor que não olha você pelas suas fraquezas, pelo pecado, quando você não está correspondendo. O amor de Deus. Nós não estávamos correspondendo, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. E esse amor, movido pela fé de Cristo Jesus e movido pela nossa fé em Cristo Jesus, nos alcançou. É esse amor que agora que foi derramado em nosso coração, que transformou o nosso espírito, e que Deus quer que esteja operando em nós. É a nossa luta diária, a carne contra o espírito, a carne contra o espírito. Queremos às vezes andar na carne, nos sentimentos da carne, nos desejos da carne, nas emoções da carne, mas existe o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos lembrando que existe o fruto do amor dentro de nós, e que esse fruto do amor pode prevalecer. Ele pode prevalecer. Deus não deu um mandamento para nós que nós não poderíamos cumprir. Ele deu as condições para que nós cumpríssemos esse amor. E Ele nos mostra que quando nós expressamos esse amor, Ele é fiel para fazer valer, cumprir a sua palavra e trazer à existência e mudar o coração de pessoas quando nós praticamos essa palavra. Você crê? É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, Ele disse: ame os vossos inimigos. Aí você pensa, como? Como é que eu vou amar esse miserável? Naturalmente nós não teríamos condições, mas o Senhor derramou o seu amor em nosso espírito, para que através desse Espírito e do Espírito Santo, você tenha a graça, o favor de Deus, para te capacitar para isso. A nossa luta é contra a nossa própria carne. Muitas vezes você está pensando que é o diabo, muitas vezes você está pensando que é o Satanás, é os demônios, ou é aquela pessoa que não presta. Não, é a sua carne, é a minha carne, que precisa ser mortificada, colocada no lugar dela lá na cruz.
É o meu espírito que precisa se levantar e lembrar: ei, tu é filho de Deus, tu é nascido de Deus. Aleluia. Tu é como Jesus Cristo nessa terra. Amém. Você pode. Você pode vencer. Você pode resistir sua carne. Oh, glória! Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro minha carne para que eu não seja, Está lá, coloca para nós aí, por favor. 1 Coríntios 9, 27, na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, já que veio aqui a lembrança para nós. Pode projetar? Não, coloca na revista atualizada. Eu gosto desse texto naquela versão na ARA, por favor. Na ARA. Mas esmurro o meu corpo. Olha aí, irmão. Lembrando lá do pastor Gerson, dizendo que as sinalizações da palavra. A palavra sinalizando para nós como é que você deve andar, como é que você deve praticar, como é que você deve viver agora. Como é que você deve resistir teus sentimentos, tuas emoções, teus pensamentos errados. Como é que você deve viver agora como cristão, como Cristo vive em você, como filho de Deus agora, para dar um testemunho da bondade, da misericórdia, da presença de Deus na sua vida, para você expressar o amor de Deus para os perdidos, amém? Para sermos luz nessa terra, aleluia. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Glória a Deus! A carne militando contra o espírito. A carne querendo se levantar. A carne querendo se vingar. A carne querendo falar mal. A carne querendo dar uma palavra envenenada. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Tenho pregado a outros, eu não venho eu mesmo a ser desqualificado. Aquilo que eu estou pregando, eu não estou dizendo que eu já sou perfeito e que estou aperfeiçoado, mas eu estou dizendo, eu esmurro a minha carne. Você está comigo, amado? Eu não estou dizendo que eu já estou pronto, eu estou só o amor, só o azeite do amor, só o perfume do amor, não. Amém? Mas eu estou dizendo que eu reconheço que existe um amor que foi derramado aqui dentro. E que eu rejeito os sentimentos da minha carne. Então eu esmurro a minha carne e rejeito ser carnal. Eu rejeito. Amém? Eu não quero ser carnal, Pai. Eu não quero guardar mágoas de ninguém, Pai. Eu não quero ser um amargurado, um ressentido, Pai. Eu estou orando para vocês aqui o meu secreto lá, amém? Eu tratando com a minha carne, eu brigando com a minha carne. Pai, eu não quero ter amargura, ter ressentimento, ter mágoa, ser rebelde, ser desobediente, ser insubmisso, amém? O teu amor foi derramado no meu espírito. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido de Deus. Não é porque eu sou pastor. Não é porque eu sou pregador. Não é porque eu sou filho. Eu represento o reino de Deus. Aleluia. Eu represento Jesus Cristo nessa terra. Então os pecadores podem olhar para mim e ver imperfeições. Qualquer pessoa pode ver em mim imperfeições. Eu sou imperfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu ando na consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. E eu procuro andar nessa consciência na prática dessa verdade da palavra de Deus. Ainda que os sintomas estejam ali, os sintomas da carnalidade. Aleluia! Ainda que a minha alma esteja ferida por alguma rejeição, por alguma palavra que foi lançada contra mim, eu recuso, eu rejeito esse sentimento. Aleluia! Oh, como é bom ser livre, irmão! Como é bom você ser livre, você ter a consciência da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E não ceder à carne, não deixar ela dominar. Não, carne, fica no teu lugar. Quem vai dominar aqui é o amor. Aleluia. Reagan fala nesse livro que ele estava hospedado na casa de pastores e não deram para ele refeição, não deram para ele nenhum tratamento, jogaram ele num quarto lá sem condições nenhuma e nada, e ele pensava, eu vou ligar para o meu supervisor, eu vou fazer a reclamação desse pastor, ele não está me cuidando como deveria cuidar.
Mas aí ele ia lá, ia até lá, pegava, ia por orelhão para telefonar, aí ele voltava. Não vou fazer isso. Eu vou andar em amor. Você está entendendo? A carne dele queria levar, denunciar, fazer com que aquela pessoa fosse penalizada por aquele ato, mas ele, não, eu vou andar em amor. Aleluia. Aleluia. Deus é o meu juiz. Aleluia. O Senhor é o meu juiz. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós queremos ir para a justiça? Quantas vezes nós queremos ir contra um irmão ou contra qualquer situação desse tipo? É o momento de você esmurrar a sua carne e levar ela à escravidão do seu espírito. É para isso que você nasceu de novo. É para isso que Jesus morreu na cruz. É para isso que Ele ressuscitou, para te dar do seu espírito, para governar a sua vida, meu irmão. Para te ver livre, para você viver livre. Você não precisa viver mais na sofrência, irmão. Amargurado, choramingando pelos cantos das paredes. Amém? Você não é um carente dependente do amor dos outros, não, querido. Você é amado. Amém. Aleluia. Romanos 5:8, na versão Almeida atualizada, NAA, diz assim: mas Deus prova, já li essa parte, né? Demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pense, amado, que é amor sacrificial. Jesus foi condenado por nosso pecado, foi condenado em nosso lugar, irmãos. Jesus foi condenado, Ele levou a nossa condenação na cruz, Ele levou o nosso julgamento na cruz, Ele levou o nosso pecado na cruz, Ele levou as nossas doenças, nossas dores, as nossas enfermidades, fraquezas na cruz. Ele já levou sobre si. Aleluia. E diz, irmãos, diz aqui, se Ele levou a nossa condenação, significa então que Ele foi julgado no nosso lugar como nosso substituto. Aleluia. Então, se Cristo foi julgado por nós, não há mais nenhuma condenação para nós. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Condenação significa julgamento. Então, Jesus foi julgado por nós. Jesus foi condenado por nós. Você não precisa mais ficar debaixo de condenação, de julgamento, de olhares acusatórios. Amém? Não precisa, irmão. Você pode errar hoje, e as pessoas te condenarem hoje, você hoje mesmo chegar no teu quarto, no secreto, falar com teu pai, se arrepender e falar: pai, eu pequei mesmo, eu errei, eu me arrependo, e eu peço o sangue de Jesus sobre a minha vida, agora, now. E instantaneamente, irmãos, você é perdoado. No dia seguinte, aquela pessoa vai olhar para você com cara de acusação, de julgamento, de condenação, e você está olhando para mim assim, por quê? Eu já fui perdoado, coisa linda. Meu pai já me perdoou. Aleluia. Eu já fui perdoado. E você está me acusando de quê? Está me culpando por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, irmão. Então já está feito, Jesus já fez, querido. Somos imperfeitos. Nós não somos religiosos para mostrar que somos tudo certinho, bonitinho. Não, você é o imperfeito também, assim como eu. Mas só que papai olhou para nós quando nós éramos ainda mais imperfeitos, pecadores, diz a palavra de Deus. Quando éramos pecadores, que vivem na prática do pecado. Mas nós somos resgatados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, na versão NVI, diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Veja, você notou isso? Deus não está contando os pecados dos homens. Deus não está contando quantos pecados você tem.
porque Ele já colocou tudo isso em Cristo Jesus. Jesus se tornou o portador do nosso pecado. Jesus se tornou o portador das nossas enfermidades. Aleluia! Amém. Basta você olhar para Jesus. Amém. É por isso que é o amor que Deus quer que a gente pratique e que expresse. O amor perdoa. O amor não julga mal. O amor não pensa mal. Nós precisamos renovar a nossa mente. Amém. 1 Pedro 2,24 também diz isso. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Você é justo, inocente, abençoado. Aleluia. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ei, amado, quando você receber isso, ei, pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Ele levou os meus pecados, eu sou perdoado, Jesus já me perdoou. Aleluia. Você é perdoado. Ei, você é perdoado. Não importa o crime que você tenha cometido, não importa o tipo de pecado, de iniquidade que você tenha cometido, que seja indizível, você é perdoado pelo Senhor. Um dia eu preguei para um colega de trabalho, ele chorava, e eu falando para ele, rapaz, Jesus já te perdoou, confessa a Jesus como se fosse, eu não posso, meu pecado é muito grave. Meu pecado é muito grave. Eu falei, não importa. Não existe pecado enorme, grandão para Deus. Todos os pecados. Aleluia. O Senhor já perdoou. Então é por isso, amado, que nós devemos orar, não para que as pessoas sejam salvas, mas para que elas recebam a revelação da salvação. A revelação de que Cristo já fez por elas. De que o Senhor já carregou os pecados. E que elas não precisam mais viver em pecado. E que não precisam mais aceitar a doença na sua vida. Amém? Então quando nós oramos por alguém, nós oramos para que os olhos da pessoa sejam iluminados, para que ela receba a palavra, a revelação de que o perdão, a salvação em Cristo Jesus já está disponível. Ela não tem que fazer nada. Muitas vezes você convida alguém para vir para a igreja, ela pensa, não, não posso não, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda faço aquilo. Vinde como estás, e o Senhor vai te transformar. Ele vai tirar da tua carga. Eu tenho testemunho aqui de pessoas daqui, do nosso meio, que permitiram que eu falasse isso. Não vou citar o nome, porque não precisa. Que chegaram aqui que bebiam. E eram crentes. Mas ainda tomavam um vinhozinho, tomavam uma bebidinha. Mas aqui ouvindo a palavra, a unção do Espírito Santo ministrando no espírito dele, foi tirado dele essa vontade de beber. Teve uma outra pessoa que, ela confessou para mim, pastor, eu nasci de novo, fui batizado nas águas, tudo mais, mas eu ainda estou fumando. Eu falei, então vamos orar. Agora que você confessou o seu pecado, nós vamos orar e isso vai ser quebrado na sua vida. Oramos, quebrou, parou de fumar. Por quê? Tem que chegar a revelação, tem que chegar o entendimento. Ei, esse pecado, ele não tem mais domínio sobre você, porque o Senhor Jesus já levou sobre si. E é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus quebra todo vício, toda droga, toda imoralidade que tiver na tua vida. O sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Jesus, ele te purifica de toda iniquidade, de todo pecado, de todo vício. O sangue de Jesus quebra na tua vida o vício. Seja o vício oculto que você tiver, lá nos seus bastidores, que só você e Deus sabe. Deus sabe, Deus está vendo, porque Ele habita dentro de você, e você não tem força para vencer sozinho. Mas você tem o Todo-Poderoso que habita dentro de você, o Espírito de Deus. E Ele quebra na tua vida. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro na tua vida agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, se você crer e receber.
debaixo dessa unção, nessa autoridade do nome que é sobre todo nome, eu libero sobre a tua vida, seja quebrado esse vício que tem prendido a tua alma, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, eu já estou celebrando, eu já estou me regozijando por essa obra do Espírito Santo, porque nós estamos num ambiente onde a unção está presente, onde o Espírito de Deus está operando. Oh, glória a Deus, como é bom saber que o Espírito Santo está conosco. Aleluia! Como é bom saber que Ele está aqui. Sabe, irmãos, eu vou deixar aqui. Deixa eu contar mais um testemunho para vocês. Eu estava ministrando na igreja lá em Yamanashi, do pastor Cadita, que passou por aqui. Aí ministrei a palavra, tudo bem. Aí fiz aquele convite do apelo de oração por cura, oração batismo no Espírito Santo, oração. Foi tão bom, porque já no princípio, a unção já estava quebrantando uma criança de 10 anos de idade. Aquela criança de 10 anos de idade já se rendeu a Jesus, confessou Jesus como Senhor. O pai dela recebeu o batismo no Espírito Santo naquela ocasião. O pai dela ia deixar ela em casa. Ela nunca tinha ido para a igreja. Ele sempre ia para a igreja. E naquele dia, ele falou assim, não, a gente já saiu o dia todo hoje, nós estamos cansados, você fica em casa, eu vou para a igreja. Ela falou, não, eu quero ir para a igreja. Olha só, era o dia da salvação daquela criança de 10 anos. Não, eu quero ir para a igreja. E tinha uma outra senhora, que quando eu fiz o convite para a oração, aí o pastor Caditas conhecia a sua ovelha, e falou, vem fulana, venha receber. E ela estava com um semblante assim, amargurado, sofrido. Ela usava uma bengala, e ela não estava assim sem querer vir, estava assim meio resistente. Aí ele insistiu, vem. E ela veio. Quando ela veio, eu impus as mãos sobre ela. Antes de eu impor as mãos sobre ela, ela falou para mim que o médico tinha dado 3 anos de vida para ela. E naquela hora eu lembrei do que o Tony havia falado comigo antes de eu viajar. Tony falou para mim, pastor, seja ousado, impõe as mãos, Deus não vai te levar lá só para pregar a palavra, vai acontecer milagres. O Tony falou para mim, eu recebi, eu pego, Tony, a tua palavra. Você não pode menosprezar as profecias, amado, amém? Na hora que essa mulher falou para mim que o médico falou para ela, você só tem 3 anos de vida. E ela falou, eu estou aqui, pastor, mas eu não sinto as minhas pernas, eu estou aqui andando com essa bengala, mas eu não consigo sentir nada. Na hora que ela falou isso para mim, vem aquela incredulidade, e agora? Né? Aí eu lembrei da palavra, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor está te dando uma palavra e você está levando a palavra de qualquer jeito. Lembra daquela palavra para você ativar a palavra naquela ocasião, naquele momento. E eu lembrei da palavra que o Tony havia lançado e segurei. Eu lembrei, verdade, Tony. Impus as mãos sobre ela. Quando foi uma semana depois, ela mandou um áudio através da mulher do pastor Cadita, dizendo que foi ao médico e que ela tinha uma situação lá que era de nascença, uma anemia de nascença, e que estava curada. Ela mandou um áudio, mandou para o Jefter, e o Jefter compartilhou comigo, até o Jefter compartilhou no grupo da igreja, quem ouviu. Olha só, irmãos, o poder de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui no meio de nós, para curar, para libertar. Até aquele que já está desesperançado, achando que o diagnóstico do médico vai se cumprir, porque está cheio de sintomas, de dores, de doenças e de enfermidades. E uma imposição de mãos surtiu um efeito do poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. Aleluia! Está feito. Jesus vive. Jesus vive. Jesus ressuscitou, Ele vivo está. Ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas dores. Aleluia! Basta nós crermos na palavra e no amor que foi derramado em nosso espírito e que pode ser liberado pelo pregar,
pela imposição de mãos, pela oração, esse amor é liberado. Essa unção é liberada. E a pessoa recebe. E a cura se manifesta. E o milagre de Deus se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vivo, irmãos. E esse amor está operando em cada um de nós. Não é devido às nossas perfeições. É porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, Ele vela para cumprir a sua palavra, e a palavra dele é a verdade. Não tem nada a ver com o Wellington, tem a ver com Deus, não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus, não tem a ver com a fraqueza que você está passando, mas com o Espírito de Deus que está em você, o amor de Deus que foi derramado em você, a natureza de Deus que está em você agora, ela pode ser liberada, ela pode operar. Amém. É por isso, amado, que a nossa carne milita tanto para nos deixar travados, parados, impedidos de fazer a obra de Deus. Porque se o seu coração ficar entulhado de amargura, de ressentimento, de rancor, se você for uma pessoa rancorosa, você fica entrevada até morrer doente no corpo. Você entende, amado? Por isso que nós precisamos esmurrar o nosso corpo, lidar com essa carne. Muitas vezes estamos pensando que a culpa é do diabo. E é a própria carne que está militando contra o Espírito. E nós precisamos liberar o que está no nosso espírito. Amém. Que é a nova natureza. Amém? Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Tem alguém que gostaria de fazer isso agora? Para que você participe conosco da ceia do Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa confissão de fé, de crer com o coração e de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Todos crentes? Então nós vamos para a ceia do Senhor. Vamos participar da ceia. Aleluia. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Deus nos domina, nos constrange, porque reconhecemos isto, um morreu por todo, logo todos morreram. E esse amor é que opera em nós, que nos constrange a fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. E dessa forma, coma e beba do cálice. Veja, examine você a si mesmo. Se você pecou hoje, cometeu algum ato de pecado, você se examina, confessa ao Senhor, pede o perdão, libera o perdão para alguém, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele fala: examine-se a si mesmo. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados
com o mundo. Papai não quer ninguém condenado, amém?